Bom dia, irmãos. Que a paz do Eterno esteja com vocês. Mais uma vez estamos aqui no canal para trazer a segunda parte do nosso vídeo, como enfrentar os problemas, né? Ou como encarar aquilo que nós vemos como um problema. Como nós falamos no vídeo anterior, irmãos, todos nós passamos por alguma coisa na vida. E por nós muitas das vezes encararmos aquilo como um problema, ele se torna realmente um grande problema. Se você reparar, desde quando foi criado tanto o nome quanto a ideia de que passamos por problemas, ou que todos nós passamos por problemas, e é comum nós passarmos por problemas, é comum todo mundo passar por isso, que todo mundo passa, não há quem não passa. Você pode observar que quando isso é colocado dessa forma, faz com que nós venhamos entrar no estado de inércia total, de nos acostumar e de entendermos e nos desculparmos. Não, poxa, todo mundo passa por isso, não é só eu que estou passando, e eu tenho que olhar para o problema do outro, ver que é pior que o meu e entender que pelo menos estou melhor que ele. É até interessante essa ideia, até bonito mesmo essa ideia, até mais convicto de fazer dessa forma essa observação. Mas será que comparar um problema de um terceiro ou de um segundo vai trazer mérito a melhorar o teu problema? Vai trazer mudança ao teu problema? O que vai fazer quando nós observamos o problema do outro, que é um pouco pior que o nosso, é entender que o nosso é menor, é verdade. Mas isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é primeiramente eu olhar para dentro de mim. Se eu olhar para dentro de mim, ver aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu sou, e aquilo que eu criei baseado naquilo que eu estou passando, que eu chamo de problema, é o que vai fazer com que eu resolva isso que eu chamo de problema. De repente o teu problema é dentro do casamento. Problemas no casamento, vamos dizer o que todo mundo passa. Na verdade, ninguém passa por problemas no casamento. Na verdade, nós passamos por pequenos desentendimentos e desencontros no casamento. Aí o que acontece? Muitas das vezes em um casamento, ou num relacionamento, ou num namoro, fora essa ideia que tem aí de somente se encontrar e se encosta por ali, faz o que quer, mas quem tem um relacionamento ou de namoro, ou que é amigado, ou até mesmo quem é casado segundo a lei, é que todos nós, quando convivemos com alguém, esse é um dos exemplos da palavra problema, nós entramos em um convívio mútuo. Esse convívio com o tempo ele se desgasta porque existe o dia a dia, o viver. Cada um tem as suas manias, cada um tem os seus defeitos, cada um tem as suas qualidades. E se mutuamente os dois não observar quais são as qualidades em vez de olhar só os defeitos, isso que chamamos de problema se transforma num problema irresolvível ou um problema sem solução. Um problema que parece que não há saída. Qual é a saída do que se vê em uma situação? É o que logo se pensa. Por que há tantos desvincular emocional ou separação, como dizem? É porque não consegue encarar cada um dentro de si o seu problema pessoal. Porque às vezes nós temos um problema com nós mesmos e jogamos para o nosso parceiro. E às vezes realmente o nosso parceiro tem um problema em que não consegue se encaixar. E isso daí gera uma problemática que vai levar à separação. Agora, existem algumas coisas que chamamos de problema que já não são problemas, são violências, agressão, de intensa humilhação ou de agressão física. São problemas ou problemáticas que se criam em que, se não for resolvida com diálogo, realmente, infelizmente, é obrigado a ter que ter uma desvinculação, que é a separação. Apesar de que, se for falar por um âmbito bíblico ou talvez religioso, condeno muito, porém, há momentos de parar, há momentos que é necessário. Houve até uma insistência da palavra problema, de momento, mas é isso mesmo. Infelizmente, o momento que se chega aí é, infelizmente, separar, porque há uma coisa mais grave, a não ser que se conserte.
Mas isso é uma situação no casamento, no relacionamento. E quando há um problema, ou aquilo que chamamos de problema com filhos, o que se pensa? É que nós criamos os filhos e eles têm que seguir o nosso rito de educação. Esse é o correto. Porém, nem tudo que nós ensinamos vai ficar na mente deles, nem tudo isso eles vão cumprir. Porque eles vão chegando a uma idade que eles formam a sua ideologia de pensamento, por mais que nós venhamos criando desde pequeno, o caráter fica ali algo que nós encaixamos neles. Porém, eles vão também adquirindo a sua personalidade, característica moral, de ideologia, principalmente que o meio que nós convivemos traz muitas informações. E é muito raro uma pessoa que é nova, jovem, saber filtrar isso, mesmo tendo um orientador ou tido esse orientador. Aí requer ele ter sabedoria de saber filtrar, ele ter habilidade de observar o que é correto e o caráter de observar o que é correto. Porque o que faz com que muitas vezes o jovem, um adolescente ou um homem já depois de 20 anos, 25 anos, ainda age como uma criança porque comete erros de birra, como se fosse criança, porque isso acontece, tem homens de 25 anos ou mulheres que têm atitude como de criança. Cria-se uma dependência emocional dos pais. Nós temos que passar informação aos nossos filhos, deles serem dependentes somente deles mesmos junto com Deus e aprender a ouvir os bons conselhos dos pais e até mesmo de outros, se for bons os seus conselhos. Mas dependência não, porque a dependência é como droga, que se não tiver aquilo o cara morre, entra em declínio. Isso são coisas que geram problemáticas na tua vida, porque você como pai e mãe não quer ver o sofrimento do seu filho. Mas se nós errarmos em alguma coisa, acontece de haver esse desvio de conduta. E muitas das vezes, por mais correto que nós sejamos e ensinamos as coisas corretamente, é comum uma pessoa quando chega na sua idade tomar direções diferentes daquilo que foi educado, porque é inevitável. As pessoas elas chegam na sua fase em que dizem, eu agora sou dono da minha vida. Enquanto na verdade, se nós refletirmos, nós não somos dono da nossa vida. Nós somos dono do nosso comportamento. Mas da nossa vida, nós podemos lutar para manter ela. Mas quem domina ela realmente é aquele que detém todo o poder de manter ela nos padrões de existência. Você me compreende? Mas existem outros problemas que chamamos de problema. Encaramos o problema, ou aquilo que chamamos de problema, como dificuldade financeira. Existe uma consequência aí na sociedade, politicamente falando. Existem vários problemas que chamamos de problema, várias dificuldades que chamamos de dificuldade, que foi rotulado assim. Mas se você reparar, tudo tem solução se você tem como agir. Por mais que pareça difícil, irmão, tem solução. Tem solução. Se eu vou entrar agora no mérito da minha situação, se eu como uma pessoa que devido a algumas coisas que eu tenho passado, se você olhar alguns vídeos passados, você vão lembrar. Eu consigo encarar a vida de uma forma mais inteligente possível, estando num estado de dificuldade de atual locomoção, de poder ir e vir para algum lugar para resolver alguns assuntos. Se eu encaro isso dessa forma, eu estou aqui passando essa informação, não é só porque eu estou pensando no mérito financeiro, é porque eu estou pensando naquilo que eu sempre fiz, que é ajudar os demais. Antes disso, eu fazia o quê? Eu pregava por aí, alguns eventos, eu ia em alguns lugares, ajudava pessoas de alguma outra forma, intelectualmente, espiritualmente, filosoficamente, seja como queira falar, porque a função do homem, a função do indivíduo, é gerar para si mesmo bem-estar naquilo que ele faz. Isso é uma forma de desfazer aquilo que chamamos de problema. Às vezes atravessamos dificuldade financeira porque nos empurra dificuldade. Alguém da sociedade às vezes não contribui, ou nós mesmos
contribuímos para isso ou enxergamos tudo com dificuldade e dizemos, eu tenho um problema financeiro. Enquanto nós ficarmos encarando, dizendo que nós temos um problema financeiro, o problema vai continuar ali. Nós precisamos tomar uma posição de entender que nós temos potencial de resolver tudo aquilo que nós queremos. Se a dificuldade é trabalho e você é homem, tem saúde, saúde que eu digo física, porque a saúde ela é aqui. Você pode ir e vir, por mais que seja difícil, irmão, encara o que tiver de encarar. Pega o seu diploma, bote no bolso, vá capinar, vá varrer, vá fazer o que é necessário. O homem que é homem, ele precisa tomar essa decisão. Ele tem que tomar esse ponto de partida, ele tem que fazer algo, ele tem que ter impulsão, você tem que usar os seus hormônios masculinos para explodir em direção da realidade. Pegue a vergonha, que às vezes é normal o cara ter vergonha, mas antes eu estava assim, agora eu estou assim, ou eu nunca estou bem, eu sempre estou mal, as pessoas olham para mim, o que importa que os outros dizem? Viva por você, não viva pelos outros, não viva por opinião de terceiros. Não procure viver como muitos vivem, se preocupando com o que tem que mostrar, né? À toa que tem muitos que mostram nas suas, não sou contra, cada um faz o que quer, nas suas redes sociais o que querem. Querem mostrar o que parece que é. Eu não me preocupo muito em mostrar nada, a não ser isso que eu estou mostrando. Porque o que vai me trazer mérito? A não ser que seja propaganda de um trabalho. Eu vou fazer se tiver propaganda de um trabalho. Como eu tenho alguns Face que tem a ver com o objetivo de trabalho, divulgação de algumas coisas. Raramente eu me preocupo de estar botando a minha foto com a minha cara bonita, a não ser que tenha o objetivo de botar aquela foto, lembrança de alguma coisa. Eu quero que vocês entendam isso, meus queridos irmãos. Que coisas que dizemos que é problema financeiro, ela tem solução. É ponto de partida. Use a sua cabeça, use a sua inteligência, a sua sabedoria. Tem uma solução, busque dentro de si a resposta. Se você lê a Bíblia, leia, medite, verifique. Se de repente não está dando-se a resposta. Se você trabalha, vê se de repente alguma coisa a mais você não pode fazer por você. Se você tem responsabilidades e paga suas responsabilidades porque tem que pagar, arca com alguma coisa que você tem que arcar, faça. Mas veja se de repente não tem algo mais que você possa gerar. Será que se de repente você não vencer a vergonha, pegar uma caixinha de bombom, botar, vender na tua ida para o trabalho, o bombom lá, senta, vai para o teu trabalho, sai, volta com uma caixinha de bombom, depois compra mais outra, e nisso vai desenvolvendo? Será que isso vai ser denegrir a tua imagem mesmo? Ou será que isso não vai ajudar na tua passagem de ônibus? Ponha isso para pensar. Vamos encerrar o vídeo agora, porque já está se estendendo muito tempo. E eu não quero me estender muito. Essa terceira parte nós vamos continuar no próximo vídeo. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.